Ora viva! Então sejam bem-vindos a mais um Caderno de Viagens. O Caderno de Viagens é a bagagem de mão de Carlos Ribeiro aqui na Pensar Fora da Caixa. Hoje, Carlos Ribeiro, vamos encontrar energia. Aliás, a energia já cá está sempre, mas hoje para irmos, para escalarmos um pico, provavelmente o pico mais alto de Marrocos, vamos com esta energia hoje? Estamos cheios de energia. Estamos cheios de energia e nós já fizemos alguns programas sobre Marrocos, Sim. nomeadamente sobre a parte mais monumental, histórica, etc. E hoje vamos falar do contacto com a natureza, mas um Sim, contacto com a natureza que realmente é um contacto intenso com a natureza, aonde nem todas as pessoas podem ir, mas quem esteja em boa condição física, obviamente que o pode fazer. E o nosso desafio de hoje é convidar os nossos espectadores, os nossos ouvintes, a escalarem, a subirem, melhor dizendo, porque ele não é uma escalada no verdadeiro sentido do termo, ao Jebel Toubkal. Então, o que é o Jebel Toubkal? O Jebel Toubkal está nas montanhas do Atlas. A montanha do Atlas tem, para quem não sabe, cerca de 500 quilómetros, de comprimento e 200 de largura. Ora, o que é que isto faz? Está situada no centro do país e divide, digamos que, a parte atlântica da parte do Saara. Não é? E, portanto, o Atlas é uma montanha muito diversificada, é uma montanha que tem muita neve no inverno, tem a Floresta dos Cedros, por exemplo, que é um local, eu não vou dizer mítico, mas muito, muito bonito, onde inclusive há zonas onde vivem macacos, macacos esses que depois foram levados dali para para Gibraltar, para o rochedo de Gibraltar. Portanto, um dia havemos de aprofundar uma viagem pelas montanhas do Atlas, que hoje se pode fazer quase na sua totalidade num automóvel, porque as pistas quase todas, infelizmente, para quem costumava, como eu, ou costuma fazer de Jeep, enfim, as estradas estão quase todas alcatroadas, embora haja trechos que não estão alcatroados e que esses, para mim, até são os mais interessantes. Mas isso será um motivo para um outro programa. E já agora fazer um parênteses, porque nós falamos tanto de Marrocos por duas razões. Uma é a proximidade que temos ao nosso país. A outra é a diversidade de aspectos com interesse turístico, com interesse para as pessoas, neste caso, paisagístico, não é? E, portanto, essa é uma das razões. Claro que eu não vou esconder aqui que tenho uma paixão muito grande por Marrocos e que isso... Pelo número de visitas, Pelo número de visitas, já lá vão 52, e anos a caminho daquele país. E todas, provavelmente, visitas de descoberta. Sim, sempre. Embora muitas delas, a larga maioria, já a acompanhar pessoas que queriam descobrir o país nas suas várias vertentes. Mas, enfim, hoje o nosso destino é, na realidade, o cume do Atlas, que é designado por Jebel Toubkal. Ora, o Jebel Toubkal está a 4.200 metros de altitude, o que, diga-se é bom da verdade, para uma montanha da dimensão do Atlas e do Alto Atlas não é nada de por aí além, não é? Portanto, seria de esperar que o Atlas tivesse crescido mais um pouco. Não é o caso. Mas não sendo o caso... Mas 4.200 metros... 4.200 metros já não é qualquer um que faz... E como dizia há pouco, tem que ter uma boa condição física. Ora, nós para chegarmos ao Jebel Toubkal temos várias possibilidades, mas aquela que é a mais utilizada e digamos que a mais fácil, o Jebel Toubkal está a sul de Marrakech, está a 100 e poucos quilómetros. A primeira vez que eu fui à aldeia de Imil, à saída de Marrakech, não havia alcatrão.
E então nós fomos com os pandas 4x4, imagine, a atravessar rios em estradas de cascalho, quase que não havia veículos automóveis, e era uma grande aventura. Isso hoje já não existe, portanto há uma estrada alcatroada em boas condições. Felizmente para os utentes da estrada, o país evoluiu imenso. Não vamos para Marrocos à espera de encontrar um país na Idade da Pedra, isso não existe. Eu já referi aqui, o Marrocos tem uma rede de autoestradas invejável. O Marrocos tem o TGV. Marrocos tem uma rede de TGV. Portanto, Marrocos é um país em vias de desenvolvimento, portanto não vamos aqui confundir as coisas. Mas o Jebel Toubkal não é o caso. O Jebel Toubkal, a partir da aldeia de Imil, nós começamos a nossa ascensão, e há duas formas de o fazer. Há quem alugue mulas e suba até ao refúgio de montanha. O refúgio de montanha está a cerca de 3.200 metros de altitude. E há quem o faça em dorso de mulas. No meu caso, eu quando fui com dois amigos meus, e alugámos as mulas, mas para levar as nossas mochilas. E então aqueles 3.200 metros, digamos que do primeiro arranque, foram feitos, começámos de manhã, cedo, tipo 7 da manhã, e portanto as mulas carregaram com a nossa bagagem. E no meu caso eu fui como fotógrafo da expedição. Fui como fotógrafo da expedição. E como fotógrafo da expedição, aquilo que eu me vou deparar são antes do refúgio, com paisagens absolutamente magníficas. Antes e depois, mas estou a dividir isto por partes. Com platôs, não foi sempre a subir, com riachos. Eu fotografei crianças pequeninas que iam à escola, saíam da aldeia, iam à escola, mas tinham que atravessar os riachos por cima das pedras. Eu fotografei-os a saltar de pedra em pedra para atravessarem o riacho para o outro lado e com isso poderem chegar à escola. Eu ainda apanhei tudo isso. Eu neste momento não sei como é que está essa situação, porque só lá fui uma vez, porque nem toda a gente tem disposição para subir o Jebel Toubkal, não é? Pois acredito Nem que toda não. a gente tem disposição. Já foi há alguns anos? Sim, já foi há cerca de 12 anos, mais Sim, coisa, sim. menos coisa, que eu... Provavelmente agora já terá outras condições. Bem, vamos ver. Naqueles platôs que eu me estou a referir, onde há pequenas aldeias, ali é o fim da linha. Portanto, a partir dali, ali já só se chegava a pé ou com as mulas, e depois a partir dali já não há hipótese nenhuma, já não há qualquer tipo de sinais de civilização. Portanto, aí mergulhamos na natureza. Ponto final. Profunda, não é? Ponto final. Mas com aquelas paisagens nevadas, com aquele ambiente, com aquela adrenalina. Será que eu consigo, que nunca subi monte nenhum, não é? Será que os montes que eu subi foi a Serra da Estrela ou foi de teleférica em outros países do mundo? Portanto, nunca a pé. Portanto, foi utilizando o físico. um desafio. Foi um desafio. Eles não, para eles não tanto, porque eles já eram e são alpinistas. Claro. Eu não. Eu organizei a expedição, eles desafiaram-me, eu organizei a expedição e arranjei um veículo que foi emprestado, uma pick-up que foi emprestada pela Mazda, e arranjei os patrocínios, ou seja, esta expedição para nós teve um custo zero a nível de combustível, de viatura, de comida, Houve apoios para isso. de apoios. Inclusive ainda fizemos uma outra coisa, depois fizemos um desvio pelo deserto e levámos imenso material escolar que entregámos em várias aldeias
para as crianças da escola, portanto também teve esse significado para solidariedade, que para mim, quando vou para Marrocos, para locais que na realidade eu sei que há piores ou menos boas condições de vida, faço questão sempre de levar material escolar para as crianças. É claro que não se podem levar livros, porque eles não percebem nada do nosso alfabeto, como eu não percebo nada do alfabeto deles. Enfim, vamos concentrar-nos no Jebel Toubkal. Então nós no primeiro dia saímos de Imil e chegámos a meio da tarde ao refúgio de montanha. E no segundo dia, o que fizemos, o refúgio de montanha, para minha grande surpresa, àquela altitude, gerido por um grupo de rapazes marroquinos, era um local agradável, com as suas camaratas, o seu refeitório, a sua zona de convívio. Portanto, não era um palácio, mas por aquilo que eu ouvia outros, nomeadamente estrangeiros, alemães, suíços, etc., franceses, referirem-se, estava bastante bem para aquilo que é o normal para um refúgio de montanha. Para mim foi uma agradável surpresa. Ora, no dia seguinte, o que é que nós fizemos? Nós andámos a subir e a descer a montanha, mas para nos aclimatizarmos, para que o organismo se fosse aclimatizando à altitude, embora não fosse uma altitude extrema, longe disso, e ao mesmo tempo para nos sentirmos mais confortáveis. Portanto, as botas tinham crapons, havia andar sobre a neve e tudo isso. Portanto, foi uma experiência muito interessante. Eu, por exemplo, escorreguei e vim para aí uns 300 metros a escorregar pela montanha abaixo, consegui travar a tempo de não embater numa rocha, porque me lembrei de uma técnica que aprendi num parque aquático na Madeira, e com essa técnica eu consegui na realidade parar sem causar estragos. A importância de termos ferramentas que a qualquer momento podem ser utilizadas. Tal e qual, neste caso o nosso corpo. Neste caso o nosso corpo. E no terceiro dia, então nós fizemos aquilo que em alpinismo se diz o atacar do obstáculo, neste caso o atacar da montanha. O que acontece é que a partir dali era tudo muito mais íngreme, tudo muito mais difícil, ou seja, ao fim de 3, 4, 5 passos nós tínhamos mesmo que parar. Eu, nomeadamente, eles muito mais preparados fisicamente. Isto porque é o esforço da subida, a respiração, e portanto demorou ali uma boa hora e meia, quase 2 horas, a que eu conseguisse acertar o passo com a respiração. Por um lado, a vontade de subir, a vontade de fazer como se costuma dizer, se bem que fazer como a 4.200 metros de altitude, enfim, é um pouco uma brincadeira, mas para quem não tem experiência é algo de um grande desafio. Sim. E então, aos poucos, fomos subindo, até que eu fiquei extasiado com a paisagem e, portanto, aproveitava os períodos de paragem para fotografá-los a eles dentro daquela paisagem e fotografar a paisagem, não é? E quando nós estamos num pequeno platô em que eu pensei, bem, nós fizemos como? Nós chegámos cá acima, mas ainda faltava onde é que é o cá acima. E de repente depara-se a parte mais melindrosa da escalada. Ou seja, o que é que nós temos? Deixou de haver uma pista normal no dorso da montanha e de repente temos um precipício em que eu não via o fundo do lado esquerdo, um carreiro, chamamos-lhe assim, uma pista pedestre, aí com meio metro, e nós tínhamos que nos virar para a rocha da montanha, agarrarmos às pedras e irmos andando, tendo em consideração que atrás de nós estava um enorme precipício. Portanto, eu confesso que foi o momento que me causou mais receio,
porque um descuido e não havia hipótese. Portanto, e esse momento demorou cerca de meia hora, 45 minutos, e podia não ter demorado tempo nenhum, que eu ficava muito agradecido. Pois é. Não é? A adaptação do corpo àquela altitude, não é? Sim, mas nós, bem, enfim, a altitude não é um exagero. Ali, Mas nota-se no corpo. claro, essa. claro, até porque o esforço da subida, Claro. como se costuma dizer, não mata, Mas mas mói, não é? Mas mói. E há uma certa ansiedade. Conseguimos Claro. chegar, não conseguimos chegar, não é? E portanto, mas conseguimos chegar, até porque havia informações do refúgio que a pista tinha neve, mas que estava utilizável, fazível, não é? Portanto, nós não fomos às cegas, não é? Houve ali no início, que era de madrugada, nós saímos às 5 da manhã, e portanto ali no início, depois do que se viu no dia anterior do dia, não se encontrava a pista. E eu, que era um especialista na matéria, lembrei-me do que tinha visto no dia anterior e disse, o caminho é este, e realmente era, e depois encontramos o trilho e tudo isso. Ora, depois de passar esse momento, que foi um momento, na realidade, de uma certa tensão, para mim, e depois não só para mim, porque eu via as outras pessoas, poucas, as que já estavam a descer e outras que ainda iam a subir, e realmente é um sítio que impõe respeito. Claro. E, passado um pouco tempo, nós, na realidade, fizemos o cume. Não é? Chegámos ao cume do Jebel Toubkal. E o Jebel Toubkal, no seu cume, tem uma pequena pirâmide enferrujada de ferro, não é? Sim. Estavam várias pessoas, e eu passei a ser um fotógrafo de serviço, porque de repente toda a gente me pedia para eu os fotografar, casais, grupos de amigos, etc. Estavam para aí umas 15 pessoas, não estava mais... Claro, mas- não se entenda que estava uma multidão no cume do Jebel Toubkal. E, portanto, foi a satisfação de ter atingido o cume. Isto culminou depois com... Eu levava um telefone de satélite. A expedição teve vários apoios de Caldas da Rainha, e eu, por telefone de satélite, falei com o presidente da Câmara das Caldas. Na altura, o Fernando Costa. Sim. Que quando me atendeu, ele não fazia a mínima ideia, nem quem eu era, embora ele me conhecesse muito bem, nem onde é que eu estava, não é? E que eu tinha ao prevenido se chegássemos lá acima, visto que a cidade se Envolveu. propôs a apoiar, não a patrocinar, mas a apoiar. Levámos uma bandeira de Caldas da Rainha, que desfraldámos e que eu fotografei. Também tive que pedir para sermos fotografados, não é? Claro, claro. E gozámos ali a panorâmica, e depois deu-se início à descida. Ora, aquilo que eu não estava preparado é que descer é muito mais perigoso que subir. Sim. E, portanto, logo na primeira etapa, nós tivemos que percorrer aquele caminho com o precipício. E embora eu já soubesse ao que ia, não deixou de fazer subir a adrenalina. Mas passado esse primeiro obstáculo, havia todas aquelas horas para descer. Ora, o que é que acontece? Acontece que o esforço físico é muito menor, mas o perigo é muito maior. E Claro. então o que é que acontece? De repente desprendem-se alguns pequenos blocos de gelo e algumas pedras, e eu dou comigo a saltar numa pista no meio da montanha, e eu não tinha para onde fugir, e as pedras a passarem por baixo dos pés e eu a saltar, porque foi uma mini avalanche. Se fosse uma grande avalanche, nós não tínhamos possibilidade nenhuma. E vinha gelo, e vinham pedras. Há, na realidade, um mosquetão que nos ajuda a subir e a descer. O meu ficou empenado com uma das pedras. Também se passou esse momento de crise, mas depois a vontade de descer é muito grande, os passos são maiores, a inclinação é muita, e cada passo que se dá, nós estamos sujeitos ao desequilíbrio. Claro. E então, de repente, há um esforço tremendo, eu diria, para
travar o peso do nosso corpo e nós não desestatelarmos por ali abaixo, porque se isso acontecesse, eu não sei onde é que íamos parar. Não é? Ali não havia os precipícios, mas havia, chamamos-lhe o dorso da montanha, portanto, cheia de neve, e eu não sei se as minhas habilidades dos parques aquáticos se eram suficientes para aquele tal e qual. Portanto, foi uma experiência, eu diria, até àquele momento, foi uma experiência de vida, foi algo que me deu um prazer muito grande de fazer, e é algo que os nossos ouvintes podem fazer uma pesquisa através da net, e se o desejarem, podem inclusive contratar um guia para os levar até ao cume do Jebel Toubkal. E esta foi mais uma das nossas aventuras, neste caso em Marrocos, a fazer o cume do Jebel Toubkal. Carlos Ribeiro, obrigado por nos levar nesta viagem com a adrenalina natural, não é? E o sentir, e para todos aqueles que nos escutam e nos veem, pode ser um bom desafio. Tal e qual. Fica a dica para... Fica o desafio para o desafio. Exatamente, é isso mesmo. Então este foi mais um Caderno de Viagens, que é a bagagem de mão de Carlos Ribeiro, aqui na Pensar Fora da Caixa. Voltamos na próxima semana com mais um desafio. Com esforço, sem esforço, mas sempre com uma visão e uma imagem com boa vontade. Com boa vontade e com a imagem emocional que o Carlos Ribeiro nos traz para todas estas viagens. Até já.